Como é que eu faço para focar só na minha imagem? Talvez seja sozinho que ele faz isso. Eu espero. Ah, aqui, speaker. Pronto. Então, pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Primeiramente, um recado. Estou bem feliz com a participação de todo mundo. Vocês estão se ajudando, estão lendo as coisas, estão fazendo as tarefas, né? As 8 tarefas que a gente tem para fazer durante a semana. Tá bem bacana. Se mantenham assim. A partir de agora é o momento que alguns não vão aguentar, vão cair fora. Tentem perseverar, tá? Se manter. E para vocês terem ideia de onde é que a gente está, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês conseguem ver minha tela, pessoal? Sim, tranquilo. Perfeito. Como é que faço para eu me ver aqui? Espero que esteja me gravando. Bom, acho que ele vai gravar minha imagem. Tá. Pessoal, a gente está aqui na terceira aula, certo? As últimas 3 aulas a gente falou muito sobre linguagem, conceitos, abstração. A gente iniciou a falar dos predicáveis. E nessa última semana, a gente adentrou na parte da física de Aristóteles. Tá? Talvez vocês não tenham percebido, mas Aristóteles está falando da ciência da física, que para ele é como se fosse a filosofia segunda. A filosofia primeira é a metafísica. A gente falou muito sobre metafísica nas primeiras aulas, vocês podem não ter percebido, mas eram questões metafísicas, forma, matéria, isso é tudo metafísica. E agora Aristóteles está entrando na física dele. A física. Amor? Hã? Uma caneta? Ó. Não. Continuando. A, a metafísica de Aristóteles, ela é a filosofia primeira, porque ela trata dos objetos suprassensíveis, ou os objetos que não possuem matéria. Tá? Que objetos que são esses que não possuem matéria? Princípios. Então, o princípio de identidade não possui matéria. O ser em si mesmo não possui matéria. A forma não possui matéria. Né? São coisas imateriais que existem na realidade, tá? Por exemplo, Deus para Aristóteles, que é o primeiro motor, é uma coisa que existe na realidade, né? Deus existe para Aristóteles, ele é o primeiro motor, aquele que move todos os outros motores. E ele é um objeto que existe e ele é suprassensível. Ele está acima da física, ele está acima das coisas sensíveis, acima das coisas que mudam. Tá? E agora a gente adentra na física, que é justamente essa ciência, essa filosofia segunda, que vai tratar das coisas que mudam, das coisas que têm matéria, das coisas que são sensíveis. Tá? E vocês podem ver que é bem diferente da física que a gente tem na escola. Porque a física que a gente tem na escola hoje em dia é uma física quantitativa, mais relativa à quantidade. Então a gente vê lá mudança, sei lá, calcula o trabalho, calcula quantos newtons de força, calcula o trabalho, calcula a energia. A gente faz uma série de cálculos quantitativos. E Aristóteles, a física de Aristóteles é antes qualitativa do que quantitativa. Então vocês podem ver que na física dele ele não vai simplesmente falar da mudança e tentar, por exemplo, quantificar um trabalho. Ele vai tentar descrever o que é a mudança e todas as possibilidades que existem de mudança. Certo? Ele vai buscar a essência de cada uma das coisas. Então é por isso que a física de Aristóteles é impregnada de metafísica. E a metafísica é impregnada de física, porque a gente usa exemplos físicos para demonstrar as coisas metafísicas, né? Então as coisas são bem relacionadas, apesar do objeto ser diferente. Tá? Mas, pessoal, então a gente está entrando na física de Aristóteles, as próximas 2 aulas vão ser sobre isso. Apesar de que agora, no início dessa aula, eu preciso terminar um tópico com vocês, que é o tópico dos predicáveis, que a gente iniciou na aula passada. Tá? Então agora eu vou abrir aqui o nosso próximo diagrama, tá? Que é esse aqui. Conseguem ver bem o diagrama, pessoal? Sim. Sim. Maravilha. Então é o seguinte, na última aula, tá? A gente estava falando sobre os predicáveis. São maneiras de predicar das coisas. Tá? E a gente falou sobre o gênero e sobre a espécie, certo? Então a gente viu na aula passada esses diagramas aqui. Deixa eu abrir aqui.
A gente viu esses diagramas aqui. A gente tinha lá os homens, a gente tinha as espécies, os gêneros, certo? O gênero, que não tem nenhum gênero acima dele, é o gênero generalíssimo. A espécie, que não tem nenhuma espécie abaixo dela, mas sim indivíduos, é a espécie especialíssima. E agora a gente precisa falar dos outros 3 predicáveis para terminar esse tópico, fechar esse tópico, que é como se fosse um instrumento, uma necessidade, um entendimento, um conhecimento que é preciso, que nos ajuda a entender o resto de Aristóteles, tá? Então a gente entra nesse diagrama aqui. E ele nos mostra o seguinte: a gente tem uns quadradinhos aqui, a gente tem Sócrates e Platão, a gente vê que eles são indivíduos. Por que eles são indivíduos? Porque eles são coisas concretas no mundo. Aquele é Sócrates, consigo apontar para o Sócrates, certo? Não consigo apontar para a espécie humana. Não consigo apontar para a espécie humana. Mas eu consigo apontar para um indivíduo da espécie humana, que no caso é Sócrates. Então a gente inicia nesse quadradinho aqui, nesses 2 quadradinhos. Acontece que eles estão dentro de um outro quadrado, que é a espécie humana, né? Que a gente dá o nome de humano, tá? O que isso está representando? Tudo que está fora é predicável do que está dentro. A espécie humana é predicável de Sócrates, tá? Como a gente predica a espécie? A gente tem que cada uma desses predicáveis, que são 5, o gênero, a espécie, o próprio, a diferença específica e o acidente, são 5 predicáveis que existem. Tudo que a gente predica pertence a uma dessas 5 espécies de predicáveis, tá? Então, se eu falar Sócrates é bonito, é uma espécie de predicável, essa predicação. Sócrates é homem. Sócrates é capaz de rir. Estão entendendo? Isso são predicáveis, porque eu tenho um sujeito, eu tenho um predicável e eu tenho a vinculação, a derivação desse predicável desse sujeito, tá? Então, se eu tenho Sócrates como sujeito, eu consigo predicar dele a sua espécie, tá? Relativo à pergunta o que é, tá? Então, quando eu faço essa pergunta, o que é para Sócrates, e eu me refiro aquilo que só vai ser diferenciado por meios numéricos, eu estou me referindo à espécie. Como assim meios numéricos? Ah, o José chegou, maravilha. Boa noite, Zé. Como assim meios numéricos? Vocês podem ver aqui no meio que a gente tem uma palavra aqui, diferença numérica. Por quê? Porque Sócrates e Platão, apesar deles serem iguais por meio da sua espécie, que universaliza eles, então existe um caráter de identidade entre Sócrates e Platão, que é a sua espécie. Ambos são igualmente humanos. Mas é claro que eles não são a mesma coisa, isso é evidente para nós. Cada um deles concretiza a espécie em um indivíduo, certo? Eles são diferentes, eles têm atributos diferentes, eles têm as suas características. O que é essas características? O que é isso que diferencia eles? É a matéria própria de cada um. Em termos lógicos, o nome que a gente dá para isso é diferença numérica. Então, entre essas 2 canetas que eu tenho aqui na minha frente, elas são iguais, idênticas por meio da sua espécie, que é a caneta, e elas são diferentes por meio do seu número ou por meio da sua matéria, tá? Porque elas são diferentes, certo? Elas são indivíduos diferentes da mesma espécie. O que as diferencia é essa diferença numérica. Esses atributos próprios a cada uma. Uma está aqui, outra está ali, uma tem uma cor tal, outra tem outra cor. Uma está na minha mão esquerda, outra está na minha mão direita. Uma está mais para cima, outra tá mais para baixo. Uma tem uma certa idade, outra tem outra idade. Uma tem uma matéria própria, outra tem outra matéria, tá? De que são feitas, né? Então essa é a diferença numérica. Aquilo que, numa espécie especialíssima, diferencia os indivíduos, tá? Aí, vocês podem ver que acima da espécie eu tenho o gênero. Tá aqui o gênero. Se ele está acima da espécie, se ele está englobando a espécie e englobando Sócrates e Platão, os indivíduos, significa que dos indivíduos e da espécie eu posso predicar o gênero. Tenho na minha frente um humano. Só isso que eu sei. Tenho na minha frente um humano. Posso predicar que ele é um animal? Posso. É isso que significa que ele pode ser predicado da espécie. Porque se eu tenho a espécie, eu posso predicar o gênero. Se é um humano, é um animal, com certeza. Posso fazer o inverso? Não posso fazer o inverso. Se eu tiver um animal na minha frente, se eu tiver um macaco,
não posso predicar que ele é um humano. Então, se eu tiver na minha frente simplesmente um animal, sem saber qual é o animal, eu não posso predicar dele que ele é um humano, porque ele pode não ser. Em termos lógicos, é como se o gênero tivesse a potência de ser todas as espécies que estão abaixo dele. Conseguem captar isso? É como se o gênero contivesse a potência de ser todas as espécies que estão abaixo dele, e a espécie é uma atualização desse gênero. Certo? Eu atualizo certas características e agora eu tenho o humano, enquanto o gênero contém somente em potência. Então, o animal, logicamente falando, é um homem em potência. Por quê? Porque o animal pode ser um homem, mas o animal também pode ser um cão, o animal pode ser um gato, e por aí vai. Ele carrega essa potência lógica. E a espécie é justamente essa atualização. Agora, não sei somente que é um animal, não sei somente o gênero, sei também que ele é um homem, sei mais coisa. Tenho mais ato nesse predicado, tá? Então, isso é a espécie e o gênero, tá? Então, por que tem esse amarelo aqui, o que é? Porque esses predicados, eles são relativos à pergunta o que é. Eu olho para uma coisa e se eu perguntar o que é, eu vou responder por meio do gênero ou por meio da espécie. Sempre, tá? Eu não respondo o que é bonito para a pergunta o que é, tá? Eu pergunto, esse quadro aqui na minha frente, o que ele é? Ele é bonito, mas isso não constitui o que ele é, a sua essência, aquilo que o concretiza enquanto quadro, certo? É uma característica dele, que é diferente do que é. Aí vai ser como é. Ele é bonito. Este quadro acaba que é bonito, porque o pintor lá que pintou o quadro era muito bom. Então o quadro é bonito. Tá? Então não, aí as características não são relativas à pergunta o que é, enquanto a espécie e o gênero são. Tá? A gente ainda não viu o que diferencia um gênero do outro. Vocês estão vendo que eu não tenho aqui nesse diagrama essa diferença. Até aqui, tudo bem, pessoal? Alguém fica com alguma dúvida? Tudo certo. Parece que o universo é orientado a objetos. O universo é orientado a objetos. Com certeza. Polimorfismo. Quem faz programação pode se identificar com isso aqui, com certeza. É. Maravilha. Não em vão que a orientação a objetos é tão bom. É porque é mais próximo da realidade mesmo. É verdade. Falando em exatos, isso aí parece meio teoria dos conjuntos, né? Tá bem? Tá bem? Com certeza. Tudo tá Espécie relacionado. contida no gênero e os indivíduos do gênero estão contidos na espécie. Quer dizer, os indivíduos da espécie estão contidos na espécie. Aham. Exatamente, maravilha. Agora faltam os últimos 3 e a gente se livra dessa parte dos 5 predicáveis, tá? Por onde eu vou Ele começar? só, desculpa, Sim. antes de interromper, antes de tu voltar, tu pode definir predicável de novo? A definição um de predicável? predicável. O predicável são as classes possíveis de predicados. Os predicáveis são as classes possíveis de predicados. Então, todo predicado que existe, ele pertence a uma classe de predicável. Tá. Né? Então, ele é essa ferramenta lógica, né? Ele é essa ferramenta lógica, linguística que a gente tem, que não é relativa, não depende do sujeito, porque é baseada na realidade. No caso, Sócrates realmente é um humano, mas a gente chama, logicamente, humano da espécie de Sócrates. Né? Então, espécie é um dos 5 predicáveis, gênero é outro, e os outros 3 ali são os outros. Tu pode pensar na sintaxe, Klaus. Predicado é tudo que se fala num verbo, no predicado verbal, e o predicado nominal é tudo que se fala sobre o sujeito. Então, eu corri ontem rapidamente. O predicado rapidamente é o que se fala sobre o verbo corri. Aham, entendi. Nesse caso, o verbo é o sujeito e o rapidamente é o predicado. Predicado verbal, no caso. E que tipo de predicável é esse predicado? Rapidamente. Acidente? Exatamente. Porque eu poderia ter corrido devagar, né? Então vamos começar pelo acidente, que é o próximo predicável dos 5. O acidente é simplesmente aquilo que eu posso predicar do indivíduo, posso predicar ele da espécie, mas ele não é relativo à pergunta o que é, ele é relativo à pergunta como é. Como eu descrevo essa coisa em termos de características dela. E o acidente é simplesmente aquilo que eu posso ter, posso não ter, e isso nada muda a minha essência, nada muda
a minha estrutura interna, aquilo que eu sou por dentro, digamos assim, aquele meu núcleo, certo? Hoje eu tô com cabelo, amanhã eu vou estar careca. Hoje eu tô de roupa comprida, amanhã eu vou estar de roupa curta. Hoje eu almocei salmão, amanhã eu almocei arroz e feijão. Os acidentes são justamente esses que vão e vêm. Pode ser que não, pode ser que eu tenha um acidente e ele me acompanhe por toda a minha vida. Mas eles podem deixar de ser e não vão alterar a minha essência. Eles são acrescentados a quem eu sou, a minha essência. Tá? Eles podem ir e vir. Não é mais é mais isso mesmo. Não tem muito que ficar falando aqui do acidente. Tá? Alguma dúvida quanto aos acidentes? Vai ficar mais claro agora quando a gente fala do próprio da diferença específica, né? Como eles se diferenciam do acidente. Pode seguir, Puri. A diferença entre Maravilha. acidente e diferença específica é análoga à diferença entre características essenciais e acidentais? Acho que pode-se dizer que sim. Acho que pode-se dizer que sim. Por quê? Porque. Vamos para a diferença específica, então. É o seguinte: o José ele disse que não está escutando muito bem o Barges. Eu consegui escutar, mas eu tô de fone, né? Então tá. Diferença específica, pessoal. Melhorou? Tá bom, agora tá bom, né? Melhorou. Beleza. Então tá, diferença específica, próximo predicável. Como é que vai acontecer aqui? Eu tenho um gênero e eu preciso passar para uma espécie. Eu tenho um animal, dentro de um animal eu tenho o boi, eu tenho o humano, eu tenho o gato. Eu preciso de alguma maneira diferenciar cada um desses, certo? Então, eu vou me referenciar à forma deles, não ao composto inteiro, mas apenas à forma. Então, por exemplo, no homem, a forma do homem é aquilo que carrega a sua racionalidade, que a gente chama em filosofia de alma racional, né? A alma racional é a forma do homem. Essa alma racional é a diferença específica do homem, porque apesar de não ser o que o homem é, a gente não diz que o homem é digamos, ele não é esse universal racional. Não, ele é um animal, ele é um homem, mas ele é de uma maneira, ele é da maneira racional. Eu descrevo ele como racional, é uma característica dele. Certo? Então, a espécie que realmente descreve o que é esse elemento, esse indivíduo, por exemplo, esse sujeito, por exemplo, Sócrates, ela vai ser essa descrição completa desse indivíduo. Né? Então, a gente vai dizer qual que é a definição de homem, né, da espécie humana, é animal racional. Como isso é formado? A gente coloca o gênero próximo. O que é o gênero próximo? O primeiro gênero que está acima da espécie. Porque vocês se lembram que existem gêneros ainda acima desse aqui. Né? Então, por exemplo, o gênero corpo engloba o gênero animal. Certo? O gênero próximo é justamente esse gênero logo acima da espécie. No caso do homem, é o animal. Tá? Então, estava falando da espécie, né? A espécie é justamente o gênero próximo, mais alguma coisa que a atualiza. Se lembram que eu disse antes que o gênero contém em potência as espécies? Eu tô falando alto. Eu preciso diminuir um pouco, então. Vocês se lembram antes que eu falei que o gênero ele contém as espécies em potência? O que vai atualizar essa potência para que a gente tenha a espécie? O que vai atualizar vai ser justamente uma forma. Você se lembra da aula passada que a forma é princípio de ato e a matéria é princípio de potência. Então, é necessário que exista uma forma, uma qualidade que atualize o gênero animal para que ele componha, por meio dessa forma, a espécie humana. A essa qualidade, a gente dá o nome de diferença específica, porque ela difere, ela quebra o gênero em várias espécies.
Por meio da diferença específica, eu quebro o gênero em várias espécies. E essa diferença específica não vai se repetir dentro deste gênero. Claro, porque senão eu quebraria ele em duas espécies iguais. Porque se é a diferença específica que quebra o gênero em várias espécies, se eu tivesse duas espécies com a mesma diferença específica, eu teria a mesma definição para duas espécies diferentes, o que é um absurdo, certo? Então é por isso que a definição da espécie é justamente o gênero próximo mais a diferença específica. No caso do homem, animal mais racional. Vocês estão entendendo que é diferente da espécie? A espécie é essa completude. Animal racional. O animal já atualizado. A diferença específica é apenas este elemento aqui, da direita aqui. Apenas este elemento racional. Mas e quanto a um outro ser que possa ser racional? Por exemplo, o cristão acredita que Deus é um ser racional, certo? Tem intelecto, ele tem vontade. Deus. Acontece que Deus não está dentro do gênero animal, tá? Então essa diferença específica, essa qualidade, ela pode aparecer em outros seres, desde que não sejam no mesmo gênero. Pegaram isso, pessoal? Então, a diferença específica pode repetir em outras espécies, desde que não pertençam ao mesmo gênero. Tá? E ela é essa predicação relativa a como é. Então eu digo que Sócrates é racional. Então, no caso, se houvesse alguma outra espécie, digamos, por exemplo, que o cachorro fosse capaz de racionalidade, então a racionalidade não seria a diferença específica do ser humano. Perfeito. Certo? Teria que ter alguma outra coisa, nesse caso. Mas então, se houvesse alguma planta, por exemplo, racional, só criando uma hipótese, ou um ET, por exemplo, esse ser poderia ser racional, ter uma diferença específica racional, porque não está ligada ao gênero humano, é isso? É que animal aqui é mais no sentido de que tem a vida, tem capacidade de vida. Então um ET também estaria dentro do gênero animal, nesse caso. Tá? Mas digamos que a gente tivesse algum outro ser fora do gênero animal, né, que fosse racional. Aí não teria nenhum problema. Tá? Agora, porque o ET ele tem vida e tem corpo, né? Porque acima do animal ainda tem aquele gênero corpo, certo? Agora, pega no cristianismo, né? Mesmo que tu não seja cristão, faça o exercício. Um anjo. O cristão crê que o anjo é racional. Ele tem inteligência, mas ele não tem corpo. O anjo não está no gênero animal, por não ter corpo. Né? O animal é o corpo que tem a vida em potência. Esse é o animal. O anjo não tem corpo. Pode ser racional? Pode. Porque não está no mesmo gênero do humano. Agora, vamos supor que a gente tivesse um outro animal, vamos supor agora o cachorro ou o macaco. O macaco, para ser mais próximo, né? O macaco agora, a gente sabe que ele é racional. Então a gente vai descobrir que a diferença específica do homem não é a racionalidade. Porque senão, se continuasse sendo, a gente teria que concluir necessariamente que o homem e o macaco são a mesma espécie. Pertencem à mesma espécie. E só existem diferenças acidentais entre eles. Né? Entre o macaco e o homem. Mas a gente não crê que seja isso. A gente crê que exista uma diferença qualitativa entre o homem e o macaco. Nem todo mundo crê nisso. Darwin não crê nisso, por exemplo. Para Darwin, apesar dele diferenciar as espécies, né, ele acredita que a diferença seja apenas quantitativa, apenas de grau. Ele acha que o macaco está longe do humano em termos de grau. Se ele fosse mais inteligente, ele seria próximo do homem. Aristóteles, São Tomás de Aquino, a filosofia escolástica aristotélica não acredita nisso, acredita numa diferença qualitativa. Ele vai dizer que o que diferencia o macaco e o homem é uma diferença de alma, de princípio. Tá? E não tem como tu chegar do macaco para o homem aumentando a quantidade ou o grau de alguma característica. Não tem como. Tu tem que ter uma característica nova para chegar do macaco ao homem. Mas a gente já está indo para... Então não é que o homem é mais inteligente que o macaco, é que quando a gente fala que o homem é inteligente, que o macaco tem algum tipo de inteligência, a gente não se refere à mesma coisa, a gente se refere a duas coisas diferentes. Perfeitamente. A gente vai dizer que o macaco ele é inteligente analogamente ao homem.
Não que ele seja realmente inteligência. Porque inteligência, a palavra inteligência vem de interlegere, que é ler por dentro. Ler por dentro as coisas é uma capacidade puramente humana. Porque ler por dentro, agora a gente consegue entender, ler por dentro é ser capaz de abstrair a forma das coisas. Nenhum animal é capaz de abstrair a forma das coisas. Então, por exemplo, nenhum animal nunca, a não ser o humano, que é um animal também, né, vai ser capaz de produzir uma máquina que produza objetos. Porque para que eu produza uma máquina que produza objetos, eu preciso ter a forma do objeto na minha cabeça, construo uma máquina que imprima essa forma na matéria. Como o animal não consegue captar a forma, ele não vai conseguir construir essa máquina que imprima a forma na matéria. É por isso que ele é capaz de usar instrumentos. O animal ele é capaz de usar instrumentos, porque ele vai experienciando sensivelmente ali. Ó, vejam bem, o animal ele tem conhecimento, mas o conhecimento do animal é sensível. O conhecimento que o homem é capaz de atingir, além do conhecimento sensível, é o conhecimento inteligível das formas, certo? Então o animal ele é capaz de usar instrumentos. Tu pode olhar um macaco pegando um graveto e usando ele para alcançar uma banana, por exemplo, tá? Mas ele nunca, jamais seria capaz de construir uma máquina que faça gravetos, que imprima a forma de graveto numa madeira, por exemplo. Isso ele não conseguiria fazer. Também é por isso que tu sempre vê, por exemplo, o João de Barro. João de Barro, desde que ele surgiu, ele sempre produz a mesma casa, porque ele não conhece a forma da casa. Ele tem simplesmente escrito no DNA dele como construir aquela casa específica, aquele conjunto de terra ali que ele constrói. E nunca vai mudar, porque ele é incapaz de atingir a forma daquilo que ele está construindo e, por meio dessa forma, aprimorar as características dela, certo? Ele não tem esse alcance. Mas aqui a gente já... Essa era uma pergunta que eu inclusive tive quando eu estava lendo o texto, né, da diferença entre o que é artificial e o que é natural. Aí eu fiquei me indagando, né, porque o que é artificial não existe na natureza, eu entendi isso. Então eu fiquei me perguntando, por exemplo, se um ninho de passarinho ou uma casa como do João de Barro seria um artifício do passarinho, entendeu? É natural. É natural, porque não existe um plano, não existe uma forma na mente dele. Existe apenas um movimento de instinto por meio daquilo que está escrito no DNA dele, materialmente. Falando em artificial, as inteligências artificiais, eu tava A gente vendo algumas pessoas tá falarem disso. tangenciando agora. Se a gente for por esse caminho, Tá bom, vai desculpa. tangenciar muito. Vamos deixar para o futuro. Eu posso fazer tirar uma dúvida sobre um ponto anterior? Pode, claro. Vinícius, a questão da racionalidade nos humanos vai ser sempre em ato ou pode ser que seja em potência? O que eu quero dizer? Por exemplo, um ser humano em estado vegetativo, por exemplo, ou uma criança, né? Se perde essa questão da racionalidade em ato, ainda é racional porque é racionalidade em potência, né? Algo Perfeito. assim? Muito, muito, muito bem. Pode ser em potência, porque ele pode não ter atingido esse momento ainda do seu desenvolvimento. Então, como é que isso funciona? Sempre entre o ato e a potência, ou entre a forma e a matéria, existe um relacionamento. Um tem que ser proporcional ao outro, tá? Então, se eu não tiver olho, não poderei ter a forma da visão. Porque eu não tenho o órgão material, eu não tenho a matéria que se adeque a essa forma. Do mesmo modo, eu não posso ter a minha racionalidade em ato se eu não tiver a matéria proporcionada a isso. No caso, não sei, não sou versado em biologia, mas imagino que seja o sistema nervoso e o cérebro ali se desenvolvendo, né? Então, eu vou tomando ato da minha racionalidade conforme eu vou crescendo, tá? Então, eu posso tê-la por um período em potência. No caso do estado vegetativo, é complicado. Eu imagino que provavelmente, não vou dizer isso com certeza, que eu realmente não tenho certeza disso, mas provavelmente perdeu-se. Eu não sei se tem algum caso de estado vegetativo que volte, que saia do estado vegetativo. Porque eu imagino que seja uma corrupção. Se perdeu o ato de ter a racionalidade, né? Então
Se for capaz de voltar, no caso, ele estava no estado de impotência, né? Depois atualizou de novo, o que eu acho mais improvável. Mas sim, muito bem o que tu trouxe. Pode estar em potência ou em ato. Muito bem, pessoal. O Renan tem uma pergunta. Tá com a mão levantada. Sim, a gente vai entrar nessa parte na segunda parte da aula. Quando a gente entrar no capítulo mesmo. Que a gente tá ainda nos predicáveis, lembra? Uhum. Eu mandei uma pergunta ali também no chat. A relação entre diferença específica e essência. Olha só. A diferença específica compõe a essência. Compõe a essência. Então, se num ser humano a sua essência é a união entre a sua forma e sua matéria, são seus dois princípios, né, que formam o sínulo, que formam o composto, que é o homem, de forma e matéria, a diferença específica vai ser parte disso. Uma parte importante. Porque é como que aquela característica derivada da sua forma. Né? Então, é como que parte da essência. Essa é a relação. Né? Compõe a essência. Pessoal, vamos seguir aqui, senão a gente vai gastar muito tempo nesse tópico. Tem mais coisa. O pessoal tá ali se respondendo no chat. Tentem ir se respondendo aí. Se sobrar perguntas, a gente responde. Tá? É um ser humano no estado vegetativo deixa de ser humano? Eu penso que não. Mas uma coisa é certa, se perder a sua alma, já é um corpo. É apenas um corpo. Não é mais um ser humano. Tá? Porque a alma é a forma substancial do humano. Se um ente perde a sua forma substancial, deixa de ser o que é. É o mesmo exemplo da cadeira quebrada que tu deu semana passada? Exato. Exatamente. A cadeira quebrada é a cadeira só por, como é que Aristóteles diz? Equivocamente. Tá? Assim como um corpo de um homem morto é um homem, né? O corpo de um homem equivocamente. Né? Já não é mais um homem, é apenas um corpo ali. Vamos pro último agora, pessoal, o próprio. Assim como o que que eu não escutou porque travou. O que eu falei? Eu falei que o... Equivocamente. Eu falei que a cadeira quebrada só é cadeira equivocamente, assim como o corpo de um ser humano morto é um corpo humano equivocamente. Porque já não é mais humano. É apenas um corpo. Então a gente diz corpo humano equivocamente. Porque não tem mais um humano ali de verdade, já morreu. Certo? Mas a gente consegue identificar que é um corpo que era ali de um humano, certo? Perfeito. O último agora, pessoal, próprio. Capaz de rir. O próprio é o mais raro. O que é o próprio? O próprio é uma característica relativa a como é esta coisa. Por exemplo, o homem é capaz de rir, sendo que não se repita em nenhuma outra espécie. Nenhuma outra espécie é capaz de rir. Mas isso não integra a essência do homem. Né? É algo derivado da essência. Certo? Não é espécie, não é gênero. Pode ser predicado dos indivíduos, pode ser predicado do humano, e inclusive ele é convertível, ou conversível, o humano e a espécie e o seu próprio. Se eu tenho na minha frente um humano, sei que é capaz de rir. Se eu tenho na minha frente um ser que é capaz de rir, sei que tem um humano. Então, essa é a propriedade do predicável próprio. Porque aquilo é próprio à espécie. Nenhuma outra espécie é capaz de rir. Nem os anjos, nem Deus, nem o cachorro, nem a planta, nem os seres inanimados, nenhum. Só o homem é capaz de rir. Não é a essência, não é a espécie, não é a diferença específica. Por quê? Porque a capacidade de rir deriva da nossa racionalidade, né? Da maneira com que é a nossa razão, que é capaz de, diferentemente dos anjos de Deus, para quem crê neles,
diferentemente deles, a nossa racionalidade é capaz de se surpreender, certo? De vislumbrar o inesperado, certo? Porque a nossa razão, ela procede em etapas. A gente vai conhecendo as coisas aos poucos. Então, disso surge naturalmente essa capacidade de rir. Mas diz lá no Salmo 2 que aquele que mora nos céus ri. Mas isso é só maneira de dizer, não é que ele ri mesmo. Né? Só pode ver lá que são, como é que se diz? Parábolas. Se tanto a diferença específica quanto o próprio são características compartilhadas por todos os indivíduos da espécie, como que elas são diferentes? Diferença Tipo, específica pode aparecer em outra espécie. Certo? pode crer. Essa é a primeira. Faz sentido isso. A segunda é que a diferença específica compõe a essência. Olha só, a definição de uma coisa exprime a sua essência. A definição de humano ou de homem é animal racional. Essa definição, como é que ela é composta? Que exprime a essência. Ela é composta por meio do gênero próximo e da diferença específica. Então, a diferença específica compõe a essência deste ente. Compõe a sua definição por consequência. E o próprio deriva dessa parte. Deriva dessa parte. Deriva da essência, é acrescentado. Porque é por meio do que o humano é, por meio dessa racionalidade, que existe a sua capacidade de rir. O velho Rick do Trato Feito, por exemplo, não ri. Muito bom. Mas isso não implica que uma coisa poderia ter... Que existem duas formas, duas essências do ser humano, duas formas de identificar unicamente a espécie humana. Uma é animal racional e a outra é capaz de rir, sei lá. Por quê? Boa pergunta, Klaus, excelente. Por que não? Porque a diferença específica é a completude do homem. É aquele seu ato mais completo. Aquele seu ato mais perfeito. Então, o que é de mais perfeito no homem? Mais atual, mais próximo de Deus, mais próximo de um nível alto de natureza? É a sua racionalidade. Dessa capacidade surgem outras coisas. A gente é capaz de argumentar, a gente é capaz de conversar sobre filosofia. Tá? Nenhum outro animal é capaz de fazer isso também. Mas não é a nossa diferença específica e não é a nossa essência, porque deriva da nossa essência. A racionalidade é ainda maior que essas características. Sim. Tá. Entendi. Então a essência, a definição, ela precisa exprimir essa completude, né? Uhum. Não pode sobrar nenhuma característica que derive da essência que não esteja expressa ali. Entendi. Não muitas coisas derivam da nossa capacidade de rir, mas muitas coisas derivam da nossa capacidade de ser racional. Tipo isso? Isso, exatamente. Pessoal, ficou claro os 5 predicáveis? Alguma dúvida? Deu para entender? Faltou um diagrama aqui para ajudar um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Aqui o próximo, ó, bem rapidinho. O que temos aqui? Agora temos, além da espécie humano, a espécie gado. Eu tava viajando aqui, é a espécie bovina, na verdade, mas eu escrevi gado. Então tem lá os gado, né? Tem os gado. E o que diferencia a espécie gado da espécie humana? A sua diferença específica. Olha aqui no meio. Não é mais diferença numérica. Porque não é o número, não é a quantidade, não é a matéria que diferencia Sócrates e boi. É também, óbvio, né? Mas mais do que a matéria. É também a forma. É a sua diferença específica. Tá? Veja um acidente aqui. Branco se repetiu em espécies diferentes, né? Porque um boi pode ser branco, o boi número 101 ali é branco, e o Sócrates é branco também. Mas o boi não tem a diferença específica do homem, e a diferença específica não pode ser predicado do boi nem da espécie bovina, nem o próprio. Né? Perfeito? Então a essência. Desculpa, pode Não, falar. pode perguntar. Então a essência, ela organiza as coisas em espécie e as espécies são diferenciadas pela diferença específica.
É basicamente isso? Isso, exatamente. Então, tu tem o gênero próximo, né, das coisas. Então, o gênero próximo do humano é o animal, o gênero próximo do bovino é o animal. Mas eles são diferentes porque cada um possui uma forma específica. A forma específica do homem é essa que carrega a característica de ser racional, a do gado não, né? Então, eles diferem especificamente. Diferem em espécie. Diferença numérica ficou mais clara agora, porque que esse é o nome, ó. Boi 101, vaca 96. Você É, conta os indivíduos, né? sim. Maravilha. E o último diagrama aqui dessa parte da aula é... O boi teria uma diferença específica própria dele? Ou Tem. estaríamos viajando? O boi tem uma diferença específica dele. É por isso que ele é da espécie de ser boi. Eu não sei qual que é a definição de boi. Talvez tenha no Google ali, vocês podem procurar. Vocês devem ser capazes de identificar qual que é a diferença específica do boi. Né? Mas aí teria que destrinchar todas as espécies. Eu sei. Só estou apenas Aham, pensando, né? Se ele pode ter uma diferença específica e própria, mas ele teria, né? teria. Uhum, teria. Cada ente tem a sua. Cada ente que existe tem a sua diferença específica e o seu gênero. Tá? Então, esse aqui é o último diagrama. Eu coloquei umas coisinhas a mais aqui para vocês se lembrarem que Platão, Sócrates, o boi 101 e a vaca 96 possuem substância. Certo? Eles são substâncias no sentido de que eles são por si. Eles não são acidentes. Eles não são o próprio. Eles não são a diferença. Eles não são a espécie. Eles não são o gênero. Eles são esse composto todo. Essa concretude, essa unidade. E dessa unidade surgem as outras coisas. Certo? Se eu saio da substância, estou falando de acidente. Estou falando de próprio. Estou falando de acidente de próprio. Porque o acidente, ele é em outro. Certo? Agora, a forma e a matéria, ou a diferença numérica e a diferença específica, não são em outro. A diferença numérica é relativa à matéria, como eu expliquei para vocês, que é parte da substância. A gente chama ela de substância primeira no livro Categorias, de Aristóteles. Inclusive, no livro Metafísica, ele chama a forma de substância primeira, porque depende da perspectiva. Vamos ficar, por enquanto, nessa primeira perspectiva. A matéria é a substância primeira, no sentido de que é o sujeito de todas as predicações. Né? A forma é uma substância segunda porque atualiza a matéria, né? Atualiza a matéria, mas também parte da substância. Então a diferença específica aqui, que é relativa à forma, é parte da substância, tá? E tudo que é acrescentado a essa substância, enquanto sujeito, vão ser esses acidentes, né? Que podem ir e vir sem alterar a forma e a matéria do indivíduo, desse composto de forma e matéria. Tá? Esses diagramas eu vou mandar para vocês. Vocês podem dar uma olhada depois para ver se assimilaram com mais clareza. E dessa parte dos predicáveis é isso. Tá? Eu agora tenho a atividade. Todos vocês já baixaram o aplicativo aí ou vão usar pelo browser, o Kahoot. Se não, façam isso para a gente fazer a nossa dinâmica. Alguém Tem não que criar conseguiu? conta também, né? Acho que tem que criar uma continha ali como aluno. Em 11 minutos, encerra a oferta especial aqui, para fazer upgrade. Não precisa. Imperdível. Renan, tu baixou o app no teu celular ou tá acessando pela internet? Browser. Já criou tua conta? Para participar não é necessário criar conta. Pelo menos na escola não era assim. Beleza. Eu vou iniciar aqui, vocês devem encontrar algum lugar para inserir o código que vai estar na tela aqui. Deixa eu abrir. Tarará. Vocês estão vendo aqui o... Peraí. Modo clássico. É isso aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui com o Kahoot, pessoal?
Aham. Vocês devem conseguir ver o PIN do jogo agora. Então vocês têm que inserir esse PIN aí na parte para entrar na sala. Eu pareço um analfabeto aqui digital. Não sei onde É é bem que. embaixo, tem um quadradinho com 4 cores, Klaus, no meio. Eu não sei também se está no celular ou no... Não, eu tô no PC. Ah, isso. Eu tô no navegador, não faço a mínima ideia de onde eu É. boto. Vamos ver, acho que é em descobrir, talvez. Não. Renato encontrou ali onde inseriu o PIN? É iniciar jogo. Onde coloca o PIN no PC? É pelo iniciar jogo? É. Pelo iniciar jogo. Será que. É que eu criei uma conta pessoal, não sei se Ah, faz eu não tô diferença. achando aqui. Vamos abrir aqui, pessoal. Ó, pessoal, é só clicar no link ali que o Franco mandou no chat e colocar o PIN. Eu acho que é jogar demo de um jogo, aparece ali. Ah, esse site ele deu certo mesmo. Quem que é o Ah, Aristóteles? agora sim. Ah, não. Esse nome ele não tem como. Ah, Quero ver se o Pode Aristóteles ser vai o errar. Afonso. Vamos lá, pessoal. Acessem pelo link ali que ele mandou. Tá faltando gente. Alguém ainda não conseguiu entrar que precisa de ajuda? Pode falar aí. Eu tô pelo navegador, não faço a mínima ideia de onde que eu tenho que acessar. tem que. Vai no. Clica no link do que o Franco mandou no chat lá. Aqui no chat da reunião tem um link. Que é. Esse aqui. Pra mim deu certo. Kahoot.it. Conseguiu? Tu chegou a abrir o link ali, Heitor? Tô procurando o link, na verdade. Tá onde esse link? No chat aqui Chat do Zoom. Quer que eu mande no Telegram? Posso mandar no Telegram. Vou mandar, ó. Ó, Sim, agora. Agora eu tô vendo. Tá. Agora tu coloca esse PIN que tem aqui na tela 265006 pra entrar. Só tem que abrir no computador. Tá. Ah, meu Deus. Tranquilo. Vou atrasando, gente. Peraí. Não te preocupa. Ainda Só um preciso instante. explicar. Deixa eu conectar o aparelho no computador, que aí fica mais fácil. Vini, lembra que a gente consegue ver toda a tua tela. Aham. Eu vou usar aqui pra exemplificar como é que vai ser o jogo. Isso daí, Renan, teu apelido daí a gente pode ver na tela. Tá É isso, né, Vini? Aham. Ele tá querendo confirmar se tu já tá na sala, mas tu tá já na sala. Tá tudo certo, Renan. Então, pessoal, como é que vai funcionar o jogo? Vão aparecer frases na tela e vocês vão precisar dizer que tipo de predicável que é o predicado. Tá? Vocês vão ter 10 segundos para cada frase. E, por exemplo, vai aparecer na tela a frase o homem é animal. Vocês vão ter que dizer esse é animal.
É que tipo de predicável? Daí vai ter lá as opções, espécie, gênero, próprio. Tá, daí tu vai colocar lá espécie, porque aqui nesse caso é espécie. Vai ter lá, o homem é um corpo. É um corpo. Que tipo de predicável que é? Gênero, né? Porque corpo é um gênero de homem, ou o homem é uma espécie de corpo. Vocês sempre podem fazer essa pergunta. O homem é o que animal? O homem é a espécie de animal, né? O homem é, uma espécie de corpo. Então, o Consegui. corpo... Conseguiu? Então, o corpo, no caso, é o gênero... É um gênero de homem, tá? É bem simples. Vocês só vão tentar adivinhar, tentar entender, vão treinar agora os predicáveis. Que tipo dos 5 é o predicável, no caso. E prestem bastante atenção que das 4 opções elas vão mudando, tá? De posição. Todo mundo entendeu? Vocês vão pegando, Sim. vamos fazer um Entendido. teste. Vamos fazer um teste. Conseguiu, né, Heitor? Tá aqui já, beleza. Então vamos iniciar. Vocês têm que observar pela minha tela, tá? No dispositivo de vocês só vai ter a opção. Tem várias pessoas que não clicaram em nada. Tudo bem, estão pegando a mãe ainda. Tudo Chefe, certo. Oi. é que eu tô pelo celular no Telegram e no jogo e fica muito baixo, muito pequeno, não dá pra ver quase nada. Como assim? Não dá pra ver o quê? Ah, tu tá olhando a live pelo celular? Sim, Bah, mas daí não vai ter como. Vai ser difícil pra ti daí. Tu tem que Pessoal, conseguir. cuidem o tempo. É, Cuidem o 10 segundos. tempo. É 10 segundos. É, eu tô em 20º lugar, mas é porque eu não consegui apertar, então vamos lá. É, tu teria que. É, vai ser difícil pra ti, né? Porque tu tá tendo que administrar a live e o é, jogo no celular, né? sim. Eu não sei se tu pode ler o enunciado pra mim ou não. Posso, claro. Posso, Ah, vou obrigado. ler. Daí tu só aperta na opção. Tá, valeu. Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Para próximo. Klaus e Marcos estão Zero. no Ah, início aí, no topo. Quanto mais rápido clica, mais ponto ganha, né? Mais pontos. É. Tá. Então vamos lá. Próxima. O homem é capaz de raciocinar. Isso é difícil. Ó. 9, já eita, aumentou. pô. Vamos ver. Talvez eu consegui. Boa, pessoal. Capaz de raciocinar é a diferença específica do homem, né? A gente Putz, chefe, eu conversou. também não Oi. consigo ler o que tá em cada corzinha. Aí me Ah, meu quebrou. Deus. É, aí ferrou. Não sei como te ajudar daí. Normalmente é gênero, espécie, acidente próprio, coisa assim. Tá. Mas vamos lá, é rapidinho a atividade, só pra gente treinar. O José tá em primeiro lugar, ó. Vamos lá, vamos pro próximo, pessoal. A aranha sobe pela parede. Ó. Ó, pessoal, não pode ser próprio porque outros animais também sobem pela parede, certo? Então não é uma característica própria da aranha. Lagartixa também sobe pela parede. Não é diferença específica, porque não a diferencia de outras espécies no mesmo gênero dela, porque outros insetos também sobem pela parede. Mas sim é um acidente, porque ela poderia não subir pela parede, né? Poderia não estar subindo pela parede. Próximo. O homem é capaz de rir.
Essa tá de barbado. Falamos na aula, quem prestou atenção vai acertar. Errei os alt tab aqui. Próprio, a maioria acertou. Capaz de rir é próprio, né? Porque não é diferença específica, não é a forma mais completa do homem, mas deriva da forma e só acontece na espécie do homem, então é própria essa espécie. Klaus voltou ao primeiro lugar, ó. Disputado esse ranking aqui. Que isso, Klaus? Vamos lá pro próximo. A macaca chita está sentada. Ai, me divirto com o que eu fiz. Todo mundo acertou. Parabéns, gente. Olha aí. Todo mundo acertou acidente. Ó, o Marcos tem a maior sequência. 3 respostas certas, hein? Vamos lá. Sócrates é homem. Essa aqui é pra facilitar. Acho que as próximas vão ser mais difíceis. Muito bem. O pessoal que colocou gênero se confundiu um pouquinho, né? Porque o homem é a espécie, né? Dentro de homem só tem indivíduos. Não tem nenhuma espécie dentro de homem para que dividisse essa espécie, né? Para que ela fosse gênero. Se homem fosse gênero, a gente poderia dizer, por exemplo, asiático é uma espécie de homem, né? Ah, norte-americano é outra. Mas não dividem a espécie humana, na verdade, são apenas características. Então, ser homem, ser humano é a espécie, né? De Sócrates. O homem é animal. Muito bom. Estão pegando muito bem. É gênero, né? Por que que não é espécie? Porque não é a última, né? Então tem, no caso, o é animal é um gênero de homem. O homem é uma espécie de animal, certo? Se fosse o contrário aqui, animal é homem, seria a espécie, né? Labrador é uma espécie de cachorro? Sim. Ah, Em não, relação a outro tipo de não, raça, por exemplo, pastor não, alemão, ou não? não. É uma raça. Desculpa, falei rápido demais. Labrador é uma raça, né? Não existe uma diferença específica ali que diferencia o labrador do outro. Vargas assumiu o primeiro lugar. Ó. Vamos lá. Aquele animal é um homem. Não tô xingando ninguém aqui, tá, pessoal? Todos nós somos animais. Ufa. Maravilha. Vamos para a próxima. O cavalo é capaz de relinchar. Essa aqui é a mais difícil de todas, eu acho. Ó, Não sei nem o que é for- relinchar. foram muito bem. Muito bem, pessoal. Eu não consegui imitar o cavalo relinchando, mas se alguém tivesse essa capacidade. Misclick. Renan fez os misclick, ó. Foram bem, pessoal. Acho que essa era uma das mais difíceis. A maioria acertou. É um próprio, né? Nenhum outro animal é capaz de relinchar, só o cavalo. O livro é azul. Acertaram. Maria, alguém botou diferença específica. Não. Ser azul não é uma diferença específica, não divide a espécie de livros.
A caneta é um utensílio. Eu achei essa mais difícil que a do cavalo. Bah, Caneta é um utensílio? Dividiu bastante, pessoal. Essa aqui dividiu bastante. Ó, não é próprio, porque ser utensílio é próprio de outras espécies. Por exemplo, essa garrafa aqui é um utensílio. Não é uma diferença específica, porque não divide a espécie. Certo? Não divide a espécie. Acidente, não é acidente porque a caneta sempre é um utensílio. Não pode deixar de ser. Certo? Caneta durante toda a sua vida é um utensílio. E é um gênero. Certo? Porque a caneta é uma espécie de utensílio. O utensílio é um gênero de caneta. Reta final aqui. Vamos lá. Aquilo com que escrevo agora é uma caneta. Espécie. A maioria acertou. Parabéns. Se tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, pessoal. Baro já está em primeiro. eu não entendi o que é espécie, Vini. Qual que era a pergunta mesmo? Alguém lembra? Aquilo com que escrevo é uma caneta. Porque, no caso, aquilo que tenho na minha frente uma caneta, né, com a qual eu estou escrevendo. Qual é a espécie desse objeto com o qual eu escrevo? É a espécie caneta. Né? Não é um acidente, porque não pode deixar de ser, nesse caso, né? Não é gênero, porque caneta é uma espécie que dentro dela não tem outras espécies, só tem os indivíduos. E não é próprio porque eu posso ter outras coisas com as quais eu escrevo que não que tenham essa capacidade, né? Que sejam canetas. Entendi. Então vamos para a próxima. O clube de leitura Agaton é bom demais. Ah, a maioria botou acidente, quer dizer que o clube de leitura Agaton poderia ser ruim. Que bonito, que bonito. Mas é Eu quase verdade. botei próprio Mas ele é só bom. de zoeira. É um acidente. Poderia não ser bom. Se eu fosse um. Ou se eu ou os alunos fossem desleixados, não ia ser bom. Vamos lá. Penúltima questão. Clube de leitura Agaton é um clube de leitura. Ó, esse deu uma variação grande também. Ó, pessoal. Clube de leitura Agaton é como se fosse um indivíduo, certo? Concreto. Nós temos aqui o nosso clube de leitura Agaton. E ele é um clube de leitura. Ser um clube de leitura é a espécie do clube de leitura Agaton. Certo? Porque o clube de leitura Agaton divide numericamente os clubes de leitura. Certo? A gente tem uma série de clubes de leitura. Dentro deles nós temos os clubes em si, né? O clube de leitura Agaton, o clube de leitura do professor Victor Salles Pinheiro lá, o do professor Guilherme Freire. Tem uma diversa quantidade de clubes de leitura que são os indivíduos, no caso, e o clube de leitura é a sua espécie. Acho que agora a última, né? Última pergunta. Vamos ver. O clube de leitura da Agaton é um clube. Gênero. Exatamente.
Porque eu posso ter um clube de leitura, eu posso ter um clube de charuto, posso ter um clube de carrinho de controle remoto. Tanto faz, né? Posso ter vários clubes. Cada um é uma espécie, né? E o clube em si é o gênero. Então, vamos ver o top. Quem ficou no topo? Terceiro lugar, Laura. Parabéns, Laura. Klaus em segundo. Barjas. Olha só, vocês acertaram o mesmo número de questões, mas o Barjas foi um pouco mais rápido. Parabéns, gente. Aí, o que vocês vão ganhar? O Barjas vai ganhar 3 pontos, o Klaus vai ganhar 2 pontos e a Laura vai ganhar 1 ponto nos nossos pontos ali. Preciso anotar isso. Deixa eu anotar aqui. Barjas, Klaus e Laura. Fizeram uns pontinhos aí para nossa pontuação. É muito treino, eu pratiquei bastante na escola isso. Na Zeca. Então tá bom, pessoal. Essa era a atividade. A gente dá uma treinada, né? Fixar um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Foi E- divertido. Maravilha. Foi bem legal, Vini. Show. E agora a gente tem, para finalizar nossa aula, nosso último tópico, que é eu não vou falar dos 2 últimos capítulos que a gente leu, vai ser na próxima aula, porque a nossa próxima semana vai ser mais tranquila. Vão ser só 2 capítulos, pessoal, menos páginas, tá? Então a próxima aula a gente vai ter mais tempo para tratar da física aristotélica de fato, tá? Mas eu quero responder algumas dúvidas, pelo menos o primeiro capítulo, quanto aos acontecimentos e produtos que vocês ficaram na dúvida, tá? Então eu vou responder algumas das perguntas aqui com esse diagrama. Conseguem ver bem o diagrama? Sim. A Ana Uhum. ficou sem bateria. Ó, que pena, Ana. Maravilha. Esse diagrama aqui, ao meu ver, é a chave, assim, para parar a confusão que a gente tem lá naquele capítulo, entre acontecimentos e produtos e tudo mais. Então eu vou explicar ele rapidinho para vocês, e vocês me perguntem se tiverem alguma dúvida. No topo nós temos Deus, embaixo nós temos o homem, tá? Entre eles, nós temos as coisas vistas do ponto de vista estático e as coisas no meio, as coisas sendo vistas do ponto de vista dinâmico, tá? Estático, olhando para uma coisa como ela está parada, dinâmico, ela em movimento, tá? Deus cria coisas. Por que só Deus cria e que no homem a gente coloca produz? Porque criar é uma palavra que se refere a dar o ser a partir do nada, trazer do nada. Trazer do nada, trazer a existência a partir do nada, porque é isso que Deus faz. Deus cria as coisas a partir do nada. Como? Ele cria tanto a matéria das coisas como a forma das coisas. E não só isso. As coisas que Deus cria, ele cria a matéria-prima das coisas e a forma substancial das coisas. O que eu quero dizer com matéria-prima e forma substancial? A forma substancial de uma coisa é aquela forma que dá simplesmente o seu ser, simplesmente o que ela é, sem nenhuma característica adicional. Então, a forma substancial do homem é a sua alma, porque a alma dá simplesmente o ser homem a essa matéria que ela atualiza. Você se lembra que a forma atualiza a matéria? A forma substancial que dá simplesmente ser homem não dá ser alto, ser branco, ser americano, ser europeu, ser legal, ser bonito. Nada disso a forma substancial dá. O que a forma substancial dá? Ser homem. Ponto. É por isso que ela é substancial. Porque eu tendo a substância homem, eu posso adicionar atributos, adjetivos, predicados. Posso adicionar bonito, feio, alto, baixo, magro, americano. Entenderam? E esses outros atributos são acidentais, poderiam não ser. Então, são relativos à forma acidental da coisa.
Deus, quando cria as coisas, cria essas duas coisas, então, a matéria-prima e a forma substancial. Aqui vocês têm 3 exemplos de coisas que Deus cria: o fogo, o cão e o homem. Todas essas 3 coisas têm forma matéria-prima e forma substancial. Por que matéria-prima? Porque é a matéria que é simplesmente potência. Meramente potência. E é atualizada pela forma substancial. Então, a forma substancial se relaciona com a matéria-prima. O simplesmente ser com o simplesmente pode ser. Tá? É isso que Deus cria. Então, o fogo tem uma forma substancial e uma matéria-prima, o cão a mesma coisa e o homem a mesma coisa. Tá? E são coisas que existem. Do outro lado, a gente tem o homem. O homem, ele produz. Por que o homem produz? Por que ele não cria? Porque nós, seres humanos, nunca criamos a matéria, nem a forma substancial das coisas. O que a gente faz? A gente simplesmente lida com aquela matéria que já está criada. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente vai criar uma espada. A gente lida com o metal da espada. A gente não cria o metal. Concordam comigo? O ser humano sempre, quando produz alguma coisa, utiliza já uma matéria anterior. Por que matéria segunda? Prestem bem atenção aqui. Matéria segunda está querendo dizer aqui que essa forma acidental, essa ideia que o homem vai imprimir na natureza, por exemplo, a ideia de espada que ele vai imprimir no metal, é impresso em algo já existente, já composto. Composto de quê? Matéria-prima e forma substancial. Estão entendendo? O homem, ele vai adicionar uma forma acidental, por exemplo, ser espada, num algo já existente, num metal. Certo? Então ele vai imprimir uma forma acidental neste metal. Então o homem não verdadeiramente cria, porque ele não tira do nada. Ele imprime uma forma que ele abstraiu da natureza antes e imprime essa forma numa matéria composta, num ente composto, num ente concreto já existente, que ele serve de matéria. Tá? Mas não matéria-prima, porque esse ente, ele já é um ser. Lembrem que a matéria-prima é simplesmente poder ser qualquer coisa, né? E a forma substancial é simplesmente ser aquilo que é. O homem vai imprimir uma forma acidental em algo já criado, algo que já existe. Portanto, numa matéria segunda. Tá? Então é por isso que o homem produz. E aqui, se o homem imprime uma forma nessa coisa que já existe, ele precisa antes ter esta forma na mente dele. Ter essa ideia, essa estrutura, esse padrão. Certo? Esse plano do que ele vai fazer. Portanto, a gente envolve aqui propósito. É preciso ter propósito. Né? Eu tenho que ter propósito para fazer isso, para imprimir a forma que eu quero na coisa. Eu preciso me defender. Então, eu abstraio da natureza mecanismos de se defender, por exemplo, sei lá, um pedaço de pau, e eu aprimoro isso. Eu pego um metal e transformo ele numa espada. Pego essa forma de espada, essa ideia de espada que eu tenho na minha mente, e imprimo ela no metal. E aí eu tenho uma espada, que é um produto. Então, nos nossos exemplos aqui, a gente tem uma analogia, né? O fogo, ele é uma coisa natural. Porque o fogo em si mesmo tem matéria-prima e forma substancial. Não é criado pelo homem, é criado por Deus. O cão e o homem é a mesma coisa. Enquanto o fogo é uma coisa natural, a lareira é um produto artificial. Por quê? Porque toda lareira que existe foi pensada por um homem. O homem utilizou a ideia de lareira na mente dele e imprimiu essa ideia na realidade. Por exemplo, num concreto ali, nos tijolos, e fez uma lareira. E se não fosse por esse propósito do homem, não existiriam lareiras. Tá? Então, a lareira é um produto artificial. O fogo é uma coisa natural. E o incêndio e a fogueira? O incêndio e a fogueira estão mais próximos do dinamismo do universo, das coisas se mexendo, se movendo. Certo?
Então, se a gente chega na parte dinâmica, se a gente olha as coisas pela perspectiva dinâmica, pela perspectiva da mudança, toda mudança possui 4 formas. Como a gente viu no terceiro capítulo, né? No sexto capítulo, na verdade, e vamos ver melhor na próxima aula. Toda mudança tem pelo menos exatamente 4 causas, né? A formal, a material, a eficiente e a final. Tá? E por que é um acontecimento natural? Porque a natureza, por si mesma, sem o envolvimento de um plano humano, de um propósito humano, fez com que aquilo acontecesse. Então, por exemplo, caiu um raio e gerou um incêndio. Isso é um acontecimento natural. Uma montanha entrando em erosão. Acontecimento natural. Eu envelhecendo. Acontecimento natural. Nada disso envolve propósito humano. Não há plano humano para essas coisas. Ah, mas eu preciso. Eu não vou esperar o processo de erosão de uma montanha, de um certo terreno. Eu quero aplanar esse meu terreno. Então eu vou fazer um aplanamento deste terreno com um propósito em mente. Isso se transforma num acontecimento artificial, porque envolve o propósito do homem. A mesma coisa a fogueira. Mas cada uma dessas coisas envolve também a parte natural. Porque uma fogueira tem fogo. O fogo é uma coisa natural, certo? Criada por Deus. A fogueira é um acontecimento artificial, porque o homem imprimiu uma forma naquela madeira ali por meio do fogo, certo? Por meio de uma coisa natural. Ele fez um acontecimento artificial. Dúvidas? Por que a fogueira não é um produto como a lareira? Qual a diferença, mais ou menos, entre as duas? Porque uma fogueira ela é relativamente organizada ali, né, no meio da floresta. Porque a fogueira, a gente chama de fogueira simplesmente o acontecimento de uma madeira pegando fogo. Né? Então é uma perspectiva dinâmica da realidade. Simplesmente por isso. Dá para enxergar do lado de vista de um produto? Até posso. Posso ver uma fogueira estaticamente. Mas ela não deixa de ser mais um acontecimento dinâmico, né? Porque a fogueira é justamente essa coisa natural, essa madeira pegando fogo produzido por meio do homem, né? O homem foi a causa eficiente deste acontecimento, dessa fogueira. Entendi. Então, o aplanamento também poderia ter acontecido sem que o homem interferisse, mas ele acelerou o processo, ele ajudou a natureza. A fogueira é a mesma coisa, ele botou fogo naquela madeira, meio que ajudando um processo que poderia ter acontecido naturalmente. Assim, eu quis colocar a palavra aplanamento justamente para diferenciar o que a natureza faz, né? Claro, a natureza poderia ter aplanado um terreno ao longo de muito tempo, então sim, a gente ajudou a natureza, a gente cooperou com a natureza, certo? Mas o principal aqui é que a gente deu um propósito, um plano, a gente aplicou uma forma nessa matéria. Nesse terreno que a gente quis aplanar, a gente realizou um acontecimento com um plano. Quero aplanar meu terreno. E aí a gente dá o nome desse evento, um acontecimento artificial. Tá? Que poderia ter acontecido pela natureza, é claro, naturalmente. Entendi. Boa pergunta, boa pergunta. O que mais, pessoal? Pergunta. Pessoal que fez as perguntas ali relativas a essa parte, esse diagrama ajuda a entender? Vocês resolveu a pergunta? Vocês ainda têm a pergunta? Resolveu. Deus não produz, ele cria. Isso. Exatamente. Muito bem. O último ponto é geração. Tanto Deus quanto o homem podem gerar. Tanto Deus quanto o homem podem gerar. O Renan levantou a mão. Então, quem produz é o homem. Sim, quem produz é o homem. A gente diz produzir porque o homem se utiliza de uma matéria já existente para fazer o seu objeto, né? A gente sempre utiliza, a gente nunca entra em contato com o nada para fazer alguma coisa.
A gente sempre entra em contato com alguma coisa que já existe. Certo? Então, para fazer essa garrafa aqui, o cara que criou o cara que produziu essa garrafa teve que entrar em contato com o plástico. E o plástico já era uma matéria-prima. Na verdade, não. O plástico também foi produzido pelo homem, né? Ele não é uma matéria-prima em uma forma substancial. Ele é um conjunto ali que o homem fez. Mas vai existir em algum momento ali, nessa cadeia de produção, uma matéria-prima e uma forma substancial, que o homem entrou em contato e, a partir disso, foi produzindo os seus produtos. Plástico, depois a parte de baixo da garrafa, depois a parte de cima da garrafa, certo? Depois essa parte aqui. Então ele foi entrando em contato. Oi? Eu tenho uma dúvida também. Pode falar. Então nada que o homem produz tem forma substancial? Nada que o homem produz tem forma substancial. Na verdade, é assim, ó. Tudo que o homem produz tem forma substancial. Mas a forma substancial não é aquela que o homem aplica. A que ele aplica é uma forma acidental. Né? Essa é basicamente a diferença, porque o homem, se ele faz uma espada, é como se ele estivesse simplesmente mudando o shape ali, o formato de uma barra de metal. Sinceramente, Sim. é isso que ele está fazendo. Então, metafisicamente falando, estritamente falando, ele está Sim. dando uma forma, mas ele não está criando uma forma, ele está dando uma forma qualitativa ali, ele está ajeitando aquela coisa que já existe, aquele metal, para que ele tenha essa forma de espada, e por não ser uma forma substancial, a gente dá o nome de acidental. Né? Então, o homem não trabalha com a matéria-prima nem com a forma substancial das coisas. Certo? Sempre com as acidentais e com a matéria segunda. Com coisas que já existem, que já possuem a sua forma substancial. Ah, mas está dizendo que a espada não possui uma forma substancial? Claro que possui. Porque a forma substancial vai estar aqui na matéria segunda. Certo? Então, a gente sempre cai dos produtos para as coisas. Todo produto é feito de coisas. Todo produto humano é feito de coisas criadas por Deus. Todo produto humano é feito. Todo produto artificial é feito de coisas naturais. Não tem como fugir disso. Lembrando, uma das premissas do pensamento aristotélico da primeira aula: tudo que está na mente esteve antes nos sentidos, ou seja, na natureza. Se tudo que está na mente esteve antes na natureza ou nos sentidos, é porque derivam das coisas naturais. Então aqui a gente vê essa aplicação desse princípio. Ah, mas o homem não inventa nada, então. Não, o homem inventa. O que ele faz? Ele pega formas mais simples, umas formas substanciais. Por exemplo, ele pega. Vamos dizer, como é que o homem chegou na casa? Ele viu lá uma. Não sei se foi exatamente assim, mas esse é um caminho impossível, né? Para ele ter chegado numa casa. Ele viu uma gruta. Ele percebeu, por meio da sua capacidade de inteligir, ele conseguiu captar a forma da gruta que o protegia. Então ele captou a forma substancial ali de um recinto que o protegia, que o mantinha aquecido e tudo mais. A partir dessa forma substancial, ele foi combinando com outras. Então, por exemplo, eu não quero sentir frio, então eu vou colocar certos atributos nesse recinto. Então ele foi combinando formas substanciais, formas que já existem, em outras formas, em formas acidentais. Até que ele chegou na forma da casa. E aí ele é capaz de criar casas. Então, essa seria uma invenção, né? O homem percebeu, por meio daquilo que já existe no universo, das formas que já existem, ele percebeu, ele entendeu uma certa relação de formas que gera uma forma nova, né? Então, assim como eu poderia usar tinta com o meu dedo para escrever, né, tinta de uma planta, eu posso perceber por meio dessa tinta e por meio de um recipiente natural, que está guardando água, por exemplo, né? Então eu observo ali um buraco que está guardando água e percebo que com a tinta de uma planta eu consigo escrever.
Eu junto essas duas formas da natureza e produzo uma caneta. Claro que não é tão simples assim, né? É sucessão de anos aí para chegar nessas coisas. Mas um caminho possível é esse, né? Então eu pego, coloco a tinta da planta aqui dentro e gero esse recipiente e tenho uma caneta, a forma da caneta, por meio daquilo que já existe na natureza. Esse é o pensamento aristotélico, pelo menos. Não sei se vocês concordam. A matéria, ela dá a potência das coisas, né? Então, De que as coisas são a feitas. matéria, sua potência. o material que você usa meio que dita as coisas que você pode fazer. Você não poderia fazer um balão com metal que você usa pra fazer espada, por exemplo. Exatamente. Por quê? Porque a forma tem que ser proporcional à matéria e a matéria à forma. Entre forma e matéria existe uma proporção. Uma relação. Nem toda matéria segunda é capaz de receber uma forma acidental. Então, Existe um limite aí. isso. Então, matéria segunda. Pega a matéria segunda aí. Vamos colocar no lugar de matéria segunda água. Certo? A água é uma coisa criada por Deus, natural. É uma matéria segunda, porque a água tem uma matéria-prima e uma forma substancial. O arranjo de água ali é a sua forma substancial. H2O. Esse padrão é a sua forma substancial, né? E a água pode ser usada de matéria segunda pra gente fazer gelo, né? Mas o gelo, no caso, vai ser de novo uma, uma matéria, uma coisa Cubos de natural, gelo. né? Cubos de gelo. A gente pode usar essa água para certas coisas, né? Porque é a nossa formas acidentais que a gente imagine com essa água. Fazer uma fonte, sei lá, o que vier na cabeça. Mas a gente não pode usar essa água para fazer uma espada ou uma cadeira, porque essa matéria segunda não se adequa, não é proporcional à forma acidental de uma cadeira ou de uma espada. Certo? Porque ela já é limitada pela sua forma substancial, não pela matéria-prima, porque a matéria-prima é pura potência. Mas a forma substancial limita essa pura potência, portanto, já temos uma coisa limitada aqui nas coisas. Cão não pode ser homem, porque a forma substancial limita a matéria-prima para que tu tenha um cão. Então, o cão não pode ser transformado num homem, certo? Mas pega aí, no lugar de coisas aqui, pega, sei lá, ouro. O ouro pode ser transformado num cálice, porque a gente aplica uma forma acidental à matéria segunda chamada ouro, ou ao ente ouro, ao ente natural ouro. A gente aplica a forma acidental de ser cálice. E temos um produto, que é um cálice. Deu para pegar? Alguma dúvida, pessoal? Então, o último ponto é o da geração. O que é geração? A geração é simplesmente uma capacidade de transmitir a nossa própria forma substancial. Vejam que a geração sempre gera algo do mesmo tipo de ser, do mesmo nível ontológico. O que o ser humano é capaz de gerar? Filhos, que são também seres humanos. Então, a geração é essa palavra reservada para essa operação, né? De gerar essa coisa de mesma classe ontológica, esse mesmo ente de mesmo tipo, né? Então, o homem ele só gera filhos, outros seres humanos. Perfeito? O que Deus gera? O cristão crê que Deus gera Cristo, porque Deus gera a si mesmo, porque Cristo é Deus. Certo? O que nos diferencia entre nós e Cristo? Porque Cristo é perfeitamente homem e perfeitamente Deus, certo? Então, enquanto homem, somos iguais, certo? É a nossa identificação. Mas Cristo também é Deus, porque Cristo é gerado por Deus. O homem é criado por Deus. O homem é tirado do nada por Deus. Por isso que o homem veio do pó, veio do nada, né? Cristo não é tirado do nada. Cristo é o próprio Deus, gerado por si mesmo.
Então, isso é a geração. Perfeito? 1h30 já de aula, precisamos terminar. Minha voz já está acabando. Mas eu espero que vocês tenham se divertido, tirado suas dúvidas. E se ficou alguma dúvida quanto a essa última semana, eu vou tirar no chat, pelo chat ali, ou converso com vocês por áudio, tá? E na próxima aula a gente vai falar do capítulo 5, do 6, né, das 4 causas, da mudança e do movimento, e dos últimos 2 que a gente vai ler nessa semana agora, né, dessa parte da física, e vamos fechar essa parte sobre a física de Aristóteles na próxima aula. Tá? Então, agradeço muito a atenção de vocês e desejo uma excelente noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Vini. Tirar uma Obrigado foto? pela Boa aula. noite, gente. Vai, Boa Boa noite, noite. rapaziada. vamos tirar uma foto então. Bem lembrado, bem lembrado. Tô com cara de cansado aqui. Querem que eu tire? Pode tirar, Ana. Vai lá. Fotógrafo oficial do grupo. Peraí, deixa eu aumentar minha tela que tá na menor. Agora sim. Foi. Oi! Tava filmando. Tô brincando. Valeu, gente. Valeu, com pessoal. Deus. Boa noite. Boa viu? noite, Obrigado pessoal. pela- Boa noite.